Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no projeto .NET Blazor com a linguagem C Sharp. Aula número 5, nós vamos falar sobre variáveis e classes, tá? Normalmente essa parte ela é inicial, né? Mas como vocês já são programadores experientes, muitos já trabalham no mercado, né? É, e está tendo um primeiro contato com a linguagem C Sharp, não necessariamente a gente precisa seguir um roteiro, mas é preciso passar esse conteúdo porque ele vai ajudá-los e vai dar uma ideia de como utilizar melhor as variáveis, né, e classes. Como você implementa, como você cria um objeto e tudo mais. Nessa aula de hoje, nós vamos criar um novo exemplo lá, uma nova página Razor, e dentro dela a gente vai trabalhar com as manipulações de variáveis. Nós também vamos criar uma página, vamos criar uma classe e a gente vai instanciar essa classe dentro da página para a gente ver como que funciona, beleza? Então tá, vamos seguir. Então aqui estamos dentro do projeto, né? O projeto que a gente começou, o projeto 1, né? E dentro dele, nós vamos aqui em componentes, vamos no layout, vamos em nave menu e vamos criar mais um link, que é o exemplo 3. E aí eu vou colocar aqui variáveis. Vocês podem definir do jeito que vocês quiserem, tá? Variáveis. Exemplo 3, eu vou até copiar aqui para não dar errado lá, igual na última aula, né? E o que nós vamos fazer agora? Aqui em Pages, eu vou adicionar um novo arquivo, ele vai chamar exemplo 3 Razor, né? Aqui em Page, vou colocar o barra e o nome da página, @render mode interactive server, beleza. E aqui um H3, um título variáveis. Ele está dizendo aqui também, este exemplo demonstra o uso de variáveis em um componente Blazor. Tá, beleza. Primeiro, para a gente falar sobre variáveis, como que a gente cria dentro de uma página Razor? Dentro de uma página Razor, nós precisamos do code, né? Que é aquela parte do código que permite que a gente trabalhe diretamente com a linguagem C Sharp. E aí, nós vamos trabalhar aqui com private, tá? Depois eu vou falar especificamente do private e do public, mas vamos falar primeiro da criação de variáveis. Uma variável do tipo string a gente já criou, a gente já conhece como funciona. Quais outros tipos que tem? Nós temos, por exemplo, a do tipo int, eu posso dar um nome dela de contador, por exemplo, igual a 0, né? Eu posso ter uma variável double, que é para valor decimal, por exemplo, um valor que tenha casas decimais, né? Um double. Eu também posso ter uma variável tipo booleana, se ele está ativo é true, se ele não está ativo é false. É, eu tenho uma variável do tipo char, que é apenas uma string, tá? Ela cabe uma string, um caractere na verdade. E tem a string que a gente já criou. Então eu posso trabalhar com elas, né? Eu posso até, por exemplo, chamar um método. Vamos supor aqui que eu vou criar um método. Antes de criar um método, vou criar uma outra variável aqui, computador. Ah, não, tá. Vou colocar aqui, ó, private void incrementar contador. Parece que ele estava pensando no que eu pensei. IA é fantástica, né? Se eu colocar assim, ó, contador mais, quando eu chamar esse incrementa contador, o contador que vale 0 vai valer 1, tá? E assim ele vai incrementando, 1, mais 1, mais 1, mais 1. É a mesma coisa que eu fizesse aqui, ó, contador
é igual contador mais um, tá? É a mesma coisa. Então, ele vai adicionando um toda vez que eu chamar. E se eu quiser mostrar aqui o valor de contador, ó, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho, um H3 contador. Aí eu ponho arroba contador. Então aqui, ó, dentro do contador, ele já vai me mostrar. Vamos executar e vamos ver que o contador vai estar valendo zero, né? Então, .NET Watch. .NET Run também funciona, porém ele não atualiza toda vez que a gente salvar. Então, o .NET Watch, ó, variáveis, cliquei aqui, ó, variáveis, contador, zero, né? Beleza, maravilha. Vamos chamar aqui o nosso código. Eu vou criar agora um botão aqui. Vou colocar um botão aqui, um button, type button, que é uma class igual a btn danger, vai ficar vermelhinho, um arroba onClick igual a incrementar contador. Então, vai ter o botãozinho lá. Quando eu salvar aqui agora, o que ele vai fazer? É um botão do tipo botão mesmo, classe vai ficar com o botãozinho do Bootstrap vermelho. Ele, na hora que eu clicar nele, ele vai chamar esse método incrementar contador, tá? E esse aqui, ó, é o nome do botão, é o que vai estar lá, tá? Eu vou colocar aqui aumentar, vai ficar diferente. Incrementar contador, aí vai aparecer aumentar no botão. E aí, toda vez que eu clicar lá, ele vai chamar esse método, né? E vai somar mais um. Vamos ver lá? Então lá que o contador ao aumentar já está aqui. Olha lá, 1, 2, 3 e assim por diante. Estou somando, beleza? Então é muito parecido com o JavaScript ou outras linguagens que seguem do C++, né? Até Java, bem parecido. O que mais que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com valores decimais, né? Valores decimais, quando eu trabalho com variáveis do tipo double, eu tenho eu posso colocar as casas decimais do lado de cá. Assim vale também para o tipo decimal. Decimal ele é mais usado para valores monetários, tá? E aí, mas o double também dá certo, tá? Aqui nós estamos usando aqui o double como exemplo, mesma coisa, decimal, mesma coisa. Decimal, se a gente for colocar decimal, que é o valor, olha lá, valor 99. Para dizer que é um valor decimal, eu tenho que declarar com esse m aqui. Quando é jogado de um campo para uma variável, esse m não precisa vir. Mas quando eu declaro um valor diretamente, eu preciso colocar esse m aqui, é a forma que a linguagem tem para entender que esse é um valor que vai ser atribuído do tipo decimal, tá? Então, beleza. Aí é a mesma coisa, né? Da mesma forma que eu posso somar, diminuir, multiplicar com um int, eu posso fazer operações com o valor decimal. Não tem com o valor do tipo double, do tipo decimal, com variáveis desse tipo, eu posso fazer esse tipo de soma, de cálculo e tudo mais. Não tem diferença nenhuma. O ativo, tá? O ativo é uma variável do tipo bool. E aí, o que eu posso fazer com ela? Normalmente a gente usa para fazer algum tipo de comparação, né? Eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, que o ativo começa a valer como falso, tá? Mas a partir do momento que eu apertar o botão aqui, esse ativo vale true. Então, a partir de agora, ele vai valer true, depois que eu apertar o botão. E se ele valer true, tá? Eu posso dizer aqui no código, arrobas, if, ativo. Se eu fazer essa pergunta dessa forma, eu estou perguntando se o ativo for igual a true, tá? Faça o contador foi incrementado. O contador não foi ainda incrementado. Então vai aparecer essas duas mensagens. Vamos voltar lá? Então, o contador foi incrementado porque já foi calculado aí. Então, ó, zero, contador não foi incrementado. Na hora que eu clico no botão, contador foi incrementado, ó, tá? Então, eu estou fazendo um controle de variáveis. Eu uso mais ou menos o bool para isso, né? Para esse tipo de situação. É,
para mim controlar alguma operação, fazer uma validação e tudo mais. O char é um tipo string que aceita apenas um caractere, tá? Então a gente usa ele para quando for um tipo que você for colocar, se é o sexo masculino, feminino, você vai atribuir isso a um tipo de variável, então você vai poder usar o char, tá? Como exemplo, tá? Por quê? Porque o tipo string, a ideia, toda vez que a gente for implementar um software, a gente tem que se preocupar muito com as memórias, né? Tipo string, ela é utilizada para campos maiores, né? Que tem mais letras. Mas se você for usar apenas um, você usa o char, que economiza a memória. Essa é a finalidade, tá? Pessoal, agora vamos falar do tipo datetime. Datetime é uma classe. Quando nós instanciamos uma variável do tipo datetime, essa variável, que chama hoje, por exemplo, ela incorpora vários elementos do datetime, tá? Métodos e tudo mais. Então, por exemplo, aqui ó, a variável que ela chama hoje, e ela recebe um datetime, que é uma classe, ponto .now, que é um método que traz para a data de hoje. É o corrente timestamp, né, que é a data e hora, tá? E aí ele traz para dentro do hoje a data e a hora atual, now, né? Então aqui, ó, por exemplo, no hoje a gente vai poder trabalhar ele de diversas formas, tá? Então, como que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer, na verdade? Eu tenho que tentar mostrar esse hoje aqui. Se eu vier aqui agora, aqui no código, ó, e der vou colocar aqui um H4, data de hoje, e mostrar o arroba hoje, vamos ver o que que ele mostra para nós. Ó, Ctrl S, olha lá, 27/10. Se aparecer qualquer data diferente da sua data de hoje, dá uma recarregada assim, ó, que de repente ele atualiza. Aqui ele já me mostrou para mim a data, né, o dia, mês e o ano, hora, minuto e segundo. Mas vamos supor que você queira mostrar só a data no formato brasileiro, né? Fica fácil também, ó. Eu posso vir diretamente aqui, H4, colocar aqui, ó, data de hoje, PTBR, só a string, né, que vai ser mostrado. E aí eu vou colocar o arroba hoje, ponto, toString, que ele já vai permitir que eu faça uma formatação do que eu quero. Qual que é o formato? O formato, entre aspas, eu vou colocar dd barra mm maiúsculo barra YYY, tá? É sempre assim, os formatos, é padronizado isso, né? Várias linguagens seguem o mesmo exemplo. Dá um salve aqui, tá lá, ó, só a data, tá? Então, é interessante você trabalhar com datas, tá? E outra coisa, eu posso, vamos supor que na hora que eu incrementar aqui no botão, ó, eu aumente o dia da data. Vamos fazer isso aqui. É, vamos colocar isso aqui, ó, o vencimento, arroba vencimento, tá? Vencimento é uma variável que não existe, mas nós vamos criá-la aqui, ó, private datetime vencimento, tá? Se eu quiser, eu posso até fazer assim, ó, que ela vai ser um datetime de 2025, colocar uma data futura, 10/31, tá? É, o Visual Studio Code, ele coloca essas mensagens aqui, ó, tá? Isso no Visual Studio 2022 não aparece, tá? Mas tudo bem, isso aqui não foi digitado não, isso aqui ele que já jogou para mim. Então aqui, ó, vencimento, vai receber essa data aqui. Se eu mandar exibir vencimento, ele vai mostrar para mim 31/10/2025, tá? Essa data existe? Deixa eu olhar no calendário aqui. Existe. 31/10 existe. Então, beleza, vencimento, né? Então já mandei lá mostrar o vencimento. Vamos executar aqui para ver. Salvei. Salvei. Atualizar. Olha lá, 31/10/2025. Beleza, tem essa data. Então agora, o que eu quero incrementar? Eu quero aumentar nessa data
Toda vez que eu clicar aqui, eu vou pegar a data de hoje e incrementar mais 10 dias e jogar para cá. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui no nosso incrementador? Eu vou dizer que hoje é igual a hoje.add days e 10 dias, ponto e vírgula. Aí, vamos ver o que ele arruma agora. Vou zerar aqui, ó, 27/10, 31/10, ó, 6/11. Eu fiz errado, né? Eu coloquei vencimento, coloquei a data do hoje, ó. Ó, 16, 26, e 6/12, e tá indo de 10 em 10 dias, ó, tá? Em vez de colocar a variável vencimento, eu coloquei a variável hoje. Vou mudar, pra gente poder fazer direitinho. Aqui não é hoje, ó, aqui é vencimento, ó. Vencimento é igual a data de hoje, adicionando 10 dias. Então, é um conjunto de instruções que, se a gente fosse falar um em cada um, teria um monte de coisas, né? E, ó, uai, por que não dá? Peraí. Ah, não, é porque só somou 10 dias em cima daquela primeira data, né? Ele não atualizou, não. 27/10, 6/11. Mas beleza, ele já executou aqui, ó, 6/11, né? Já vi um outro exemplo. Já deu para perceber que soma, né? Então, o que aconteceu? Ele colocou que o vencimento vai receber hoje, é, adicionando 10. Mas vamos, em vez do 10 ver fixado aqui, eu vou pôr contador. Então, ele vai somar com o contador. Vamos ver, salvei aqui. Ó, aumentar. Então, 28, 29, 30. E aí ele vai um a um, ó, tá? 10 dias, tal, tal. Então, agora funcionou, tá? Beleza, somei com o contador. Então, é uma das formas de se fazer. Eu posso, eu tenho ADD Days, eu tenho ADD Months, tá? Ó, vai adicionar meses agora, ó. São várias instruções que eu posso utilizar, ó, 31/10 e tal. Aumentou, agora ele vai somar um mês nesse 27/10 aqui, né? Olha lá, 27/11, 27/12 e assim por diante, ó. Vai somando certinho, tá? Então, esse é o controle de variáveis, tá, pessoal? É, não é nada muito difícil, não é nada fora do que vocês já viram. É bem parecido com Java, tá? Tem algumas diferencinhas, mas é bem poucas em relação às variáveis principais. O datetime pode ser que seja um pouco diferente, mas no geral não é muito longe daquilo que vocês estão acostumados. Isso aqui, toda vez que vocês tiverem dúvidas em relação a... Hoje em dia é muito fácil, você pode usar a IA aí para entender como fazer uma operação, né? Mas a gente sempre gosta de explicar porque facilita muito para quem estiver fazendo, tá? É, Agora vamos falar um pouquinho de classes. Vamos lá, vamos criar a classe. A classe, pessoal, ela pode ser criada em qualquer parte do código, até dentro aqui, até mesmo dentro de um arroba code, eu posso criar uma classe, tá? Então vamos fazer uma, depois a gente vai criar uma classe dentro de um outro arquivo e fazer uma importação para dentro de uma página, tá? Vamos começar aqui dentro, porque facilita o entendimento de como criar classes. A classes, eu posso determinar o nível de acesso dela. Se eu disser que é uma classe pública, essa classe ela pode ser utilizada por qualquer outra página, entendeu? O acesso dela é pública. Se eu disser que ela é private, somente essa página e os elementos dessa página que podem utilizar essa classe, tá? Vou usar como private, que é mais seguro, e depois a gente utiliza como public para a gente poder ter acesso diferente, tá? Então, essa classe, por exemplo, uma classe, eu começo com o private class, tá? E dou um nome para ela. Por exemplo, uma classe chamada cliente, tá? O que um cliente tem, né? Eu vou começar assim, tá? Eu vou colocar poucos campos, só para a gente poder entender, tá? Ó, eu digito public int ID, que normalmente todo o cadastro de clientes vai ter um ID, né? Então eu já coloco ali. Eu posso ter um tipo string,
que é o tipo do dado que eu estou colocando. Por exemplo, o nome do cliente é do tipo string. Eu posso colocar uma string, um e-mail, tá? E dizer para ele, ó, que ele vai ser get e setter, ou seja, get e set, estou dizendo que no get eu consigo pegar os dados dele. E quando eu configuro como setter, significa que eu consigo passar dados para ele. Então, esses três campos aqui eu consigo pegar os dados do nome e passar dados para o nome, tá? Reparem que ele está marcando aqui, né, que ele pode ser nulo. Eu posso resolver de duas formas isso. Eu posso pôr um igual aqui e dizer assim, ó, aí ele já some, ele não avisa. Então isso aqui já determina que esse campo nunca vai ser nulo, tá? Ou faço dessa forma colocando interrogação aqui dos dois, tá? Ó. Então o int não acontece porque o int, uma vez criado, ele já é zero, então ele não é nulo, tá? O int não pode ser nulo. Nulo não é um número, então não faz parte do conjunto dos tipos int, tá? Então aqui nós temos o campo ID, nome e e-mail. Para a gente criar construtores, eu posso criar um construtor padrão ou nem informar. Se eu nem informar o construtor padrão, o C Sharp sabe que ele vai existir. Mas é importante a gente referenciar, porque senão a gente é capaz de ficar perdido, né? Se eu fizer só isso, ó, eu já tenho um construtor padrão definido. Esse método já pode ser instanciado. Mas se eu quiser ter uma sobrecarga, um overloading, eu posso dizer o seguinte, ó, public cliente, né? Int id, string nome, string e-mail, tá? Vai receber o quê? O ID, ó, o ID, quem que é esse ID branco aqui? É a minha propriedade aqui, da classe, né? O nome aqui vai ser essa propriedade da classe. E esse e-mail vai ser essa propriedade da classe. O que que eles recebem? Eles recebem o que for passado por parâmetro. Então, tem duas formas de eu utilizar nesse caso aqui, de eu poder fazer como que eu vou dizer? Criar um objeto do tipo cliente, tá? Eu posso criar um objeto do tipo cliente. E eu posso fazer de duas formas. Uma, dando um comando new de cliente, e não preciso passar nada direto, ou passando diretamente os valores por propriedades. Não necessariamente precisam ter todas, tá? Se eu tirar o e-mail daqui, e aí eu tiro o e-mail daqui, eu vou passar só o ID e o nome, tá? Eu posso até ter o outro agora aqui, ó, se eu quiser fazer assim, ó, public cliente é uma sobrecarga int id, vírgula, string nome, tá? Então eu só vou receber o ID e o nome, beleza? Então, ó, esses tem três formas de eu poder instanciar o meu objeto, tá? Um passando, não preciso passar nada, eu posso passar depois. Outro sou obrigado a passar o ID e o nome, outro sou obrigado a passar ID, nome e e-mail. Tá? Tem essas três formas. São sobrecargas de construtores, overloading, tá? Isso você já deve ter aprendido muito aí na linguagem Java. Um outro detalhe, métodos, né? Eu posso colocar métodos. E os métodos, eles podem executar ações, né? E aí é da mesma forma que a gente criou lá no nosso naquela chamada do botão, né? É a mesma coisa, só que fica incorporado ao objeto cliente. Eu vou colocar aqui na nossa classe, exemplo, na nossa classe cliente, um novo campo para a gente poder mexer com o método, tá? Public bool ativo, tá? Então, o que eu queria dizer com isso? Que esse cliente está ativo ou não. Nenhum dos três construtores chamam esse ativo, tá? E beleza, então tá ok. Aí, se eu quiser, nesse momento, eu posso dizer que o ativo vai começar com false, tá? Beleza. Se eu não colocar nada aqui, também ele começa com false. Mas já declarei aqui false. Então, para mim dizer, por exemplo, assim, que
o determinado cliente vai estar ativo, eu posso ter um método chamado ativar, né? Public ativar, public void ativar. Então não vou retornar nada, simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou determinar que o ativo é igual a true e vou só isso, só vou executar. Nesse momento, quando eu chamar ativar, ele vai passar a propriedade ativo para true, tá? Daquele determinado objeto. Então fica fácil da gente entender como que funciona, né? A partir disso você pode calcular, você pode fazer um somar, diminuir, multiplicar, você pode fazer um para cada caso, né? Várias situações. Eu só estou mostrando um exemplo que existe uma chamada de método para poder fazer. E como que a gente instancia uma classe? Vamos lá. Então vamos lá, vamos instanciar uma classe para a gente ver como que trabalha, tá? É, eu vou fazer ela aqui diretamente, logo abaixo do code, ó. Estou aqui dentro do code. Vou fazer aqui logo abaixo do datetime. Eu vou instanciar um objeto do tipo cliente, que é a nossa classe, tá? E vou passar um parâmetro vazio, tá? Um construtor vazio. O que eu tenho que fazer, ó? Private cliente, vou dar um nome aqui de Fukuta, é igual a new cliente. Abre e fecha. Beleza. Então, ó, ele aceitou isso aqui por quê? Porque eu criei um construtor padrão, ó. Construtor padrão, ele cria o objeto, ele instancia o objeto, porém não passa dados nenhum. Se eu quiser passar dados para o Fukuta aqui agora, eu tenho que, em algum lugar, em algum método, por exemplo, aqui no método contador, incrementar contador, eu posso dizer aqui, ó, Fukuta.id é igual a contador. Por exemplo, podia colocar 1, 2, 3. Fukuta.nome é igual a Fukuta. Alessandro Fukuta. Tá? Fukuta.email é igual a fukuta.email@outlook.com. Então, coloquei aqui, tá? Tudo aqui, beleza. Tá? Então, o que eu fiz? Eu passei os dados para o objeto Fukuta. É como se ele fosse uma variável. Só que é uma variável do tipo o quê? Cliente. Na verdade, isso não é variável, isso é um objeto, né? É um objeto do tipo cliente, que é uma classe, né? Tudo que herda de uma classe é um objeto. Então, aqui, ó, estou aqui pegando um objeto chamado Fukuta e criei ele, sem passar nada. Aí, aqui embaixo, dentro do incrementar contador, eu disse para ele, ó, Fukuta, contador, Fukuta ID é igual ao contador, Fukuta.nome é o nome, Fukuta e-mail para ser o nome. Se eu quiser ativar o Fukuta, eu faço aqui, ó, Fukuta.ativar. O que ele vai fazer? Essa variável aqui, ó, ativo, vai valer true nesse momento. Então, é a mesma coisa que se eu perguntar aqui, ó, é, vamos pôr aqui, eu vou, eu vou, eu vou mandar ele exibir esses dados aqui para a gente poder verificar em tempo real, tá? Vamos ver aqui. Que ele só vai mostrar na hora que eu passar esses dados, né? Então vamos lá aqui, ó. Aqui ele vai criar o objeto, aqui ele vai passar os dados para o objeto. Na hora que eu clicar no botão, ele passa os dados para o objeto. Então vamos fazer esse teste aí. Eu vou colocar aqui um H3. Eu vou só passar os dados de fukuta.id. Ó, id fukuta.nome fukuta.email fukuta.ativo, que é a variável, né? Se eu fizer isso, ó, eu vou voltar aqui, vamos ver se ele recarregou, ó, zero, false, não tem nada, né? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa, porque
Oculta.nome, nada. Vamos ver se eu passo os dados agora. Olha lá, ó, Alessandro, oculta, true. Tá? Então ele validou, né? Então não tinha dados, agora tem. Então, toda vez que eu quiser, por exemplo, chamar um determinado objeto, eu posso chamar esse construtor aí, tá? Construtor, o construtor passa as informações. E eu posso chamar também um outro objeto passando algum dos outros das outras sobrecargas. Por exemplo, do tipo cliente, ele vai chamar Silva igual a new cliente. Eu vou passar o valor para ele, 200. E aí o nome é João Silva, tá? E eu posso fazer um outro cliente Pereira, Anil, cliente 300, Maria Pereira, e eu passo para ela um e-mail, né? Maria Pereira @hotmail.com. Reparem o seguinte, que na verdade, esses que estão marcados aqui como é que fala? Em cinza, tá? Eu não coloquei, eu só coloco os que estão coloridos, tá? O ID eu não escrevo, não escrevo nada. Eu só coloco os valores, porque o construtor já espera essa informação. Se você passar um valor numérico aqui no lugar do nome, no lugar dessa vírgula aqui, ó, do nome, ele vai dar erro, porque não existe esse construtor com esse padrão. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui, ó, vou colocar aqui private cliente Marcos igual a new cliente. Aí eu vou colocar aqui, ó, João e o ID eu quero 400. Ó, tá tudo errado. Ele não aceita, porque esse parâmetro, o primeiro parâmetro em todos os construtores são numéricos, já dá erro aqui. O segundo, todos eles são string, né? Então já não existe. Esse tipo de construtor não tem, e aí dá problema, tá? Então tem que seguir a ordem do construtor, beleza? Igualzinho no Java. É, Então, pessoal, nós estamos diante de uma linguagem muito sofisticada, muito potente, existe muita coisa. E esse vídeo já está ficando longo, eu vou interromper ele e nós vamos falar no próximo exemplo de como que a gente cria classes e depois importa para dentro de uma página, beleza? Então vamos para a próxima aula. Até mais!